16ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2020. Faz do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h43. Solicito ao senhor vereador Paulão que proceda à evocação divina. Em proteção aos trabalhos em seguida, solicito a todos os presentes que se mantenham de pé para entoarmos o hino de Hortolândia. Querido Deus, Pai maravilhoso, nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, Deus, agradecidos pelas nossas vidas, pela nossa cidade, pelas nossas famílias, Senhor, que o Senhor continue abençoando e protegendo a cidade de Hortolândia e todos os seus munícipes, no poder do nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Passagem para tropeiros, nasceste em caminhos no vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, conta a vitória, teu libertar, já a esperança vem nos honrar e nossa terra faz exaltar. Em teus campos verdes, colinas, outeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, conta a vitória,
jardins e na própria cidade. Tanto para ser feito é sempre momento, construir com honestidade. Se ao florescer em ti sentimento de ter uma vida melhor, ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte, nos alcançar, com a vitória de libertar. Da esperança vem nos honrar, e nossa terra faz Gostaria que, por gentileza, o vereador Zaca pudesse compor a mesa, pudesse fazer a parte dos nossos secretários que não chegaram ainda. Expediente. Coloca em votação a ata eletrônica número 22 da 15ª sessão ordinária de 3 de agosto de 2020. Senhor presidente, enquanto a votação prossegue, logo depois que terminar o expediente, a leitura, queria propor a inversão da pauta, para a gente fazer primeiro a ordem do dia, a ordem do dia e depois retornar ao expediente. Terminar aqui a leitura, já vamos colocar em votação, tá bom, vereador? 14 votos sim e uma abstenção. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Leitura de proposituras apresentadas. Projeto de lei de número 55/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei de número 1937, de 13 de setembro de 2007, que disciplina o plantio, replantio, a poda, suspensão e uso adequado e planejado de arborização urbana. Projeto de lei de número 56/2020, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 56/2020, de autoria do Poder Executivo, que disciplina a outorga de permissão e autorização de uso de áreas públicas para a instalação de empresas comerciais e de prestação de serviços. Cria o FAEP, Fundo de Apoio aos Equipamentos Públicos Especiais, autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de uso do entorno das lagoas que se especifique e dá outras providências. Projeto de lei de número 57/2020, de autoria do Poder Executivo,
que altera a redação do artigo 6º da Lei de número 137, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Projeto de Lei de número 58/2020, da autoria do vereador Edivan Campos de Albuquerque, que dispõe sobre a alteração da Lei de número 3.578, de 29 de novembro de 2018, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Senhores vereadores, foram apresentadas 42 indicações, serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão, mas o vereador Paulão pediu que pudesse estar invertendo a ordem do dia. O pedido é pertinente. Vereadores concordam com essa comissão? Se contrário, se levanta. Iremos agora à ordem do dia. Obrigado, vereador Flank. Base da ordem do dia, 16ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2020. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal de abertos trabalhos da ordem do dia às 17h53, matéria em regime de urgência especial, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1, discussão única do projeto de decreto legislativo 12/2019, de autoria do nobre vereador João Pereira da Silva e outros, que dispõe sobre a outorga de títulos de cidadão hortolandense à senhora Sueli Aparecida Ferreira Bispo. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 12/2019. Não havendo oradores, vá à votação. Decreto legislativo, projeto 2019, aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 56/2020. Opa, desculpa aí, presidente. Item 2. Discussão única do projeto de decreto legislativo de número 15/2019, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão hortolandense ao padre Marcel Fabiano Prado. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 15/2019. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Simone. Item 3. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 16/2019, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão hortolandense a Anísia Maria Almeida dos Anjos. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 16/2019. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5. Discussão única do projeto de decreto legislativo 1 de 2020, de autoria do nobre vereador Luiz Carlos Silva Meira e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão hortolandense a José Luiz Monegro. É isso? Menegoro. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 1 de 2020. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 6 da pauta da ordem do dia. Item 6. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria do vereador Edivan Campos de Albuquerque e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão honorário ao senhor Irajá Segalho. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 2 de 2020. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário fazer a leitura do item 7 da pauta da ordem do dia. O vereador João Pereira, por gentileza, faça a leitura do documento do vereador Frank. Item 7. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 3/2020, de autoria do vereador Franquismar Messias Barbosa e outros, que dispõe sobre outorga de título de cidadão honorário ao pastor Paulo Eugênio da Silva. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial, tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2020. Não havendo oradores, vai à votação.
Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 8 da pauta da ordem do dia. Item 3, item 8, discussão única do projeto de decreto legislativo número 4/2020, de autoria do vereador Francisco Pereira da Silva Filho e outros, que dispõe sobre outorga de título de cidadão honorário ao Dr. Marcel Roberto Barbosa. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 4/2020. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 9 da pauta da ordem do dia. Item 9, discussão única do projeto de decreto legislativo número 5/2020, de autoria do vereador Francisco Pereira da Silva Filho e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão honorário ao pastor Paulo Márcio Lima de Oliveira. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 4/2020. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos. Não, o presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial. Está em votação? Não, aprovado. Obrigado, vereadores. Item 10, vereador Frank, por gentileza, faça a leitura. Obrigado. Item 10, discussão única do projeto de decreto legislativo 6/2020, de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão hortolandense a José Aparecido Leite da Silva. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 6/2020. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Só para justificar o voto, Pois não, e dizer da importância desse voto concedido unanimemente ao José, comunicador da Rádio Digital Pop, um alagoano jovem
que veio para Hortolândia e seguiu e permeou um caminho difícil e chegou nesse momento tão importante para a cidade de Hortolândia, na Rádio Digital Pop, e através dela está usando ela como uma ferramenta democrática, onde todos têm espaço, todos têm direito de ali chegar, defender suas ideias, apresentar o que pensa para o bem da comunidade hortolandense. Então, o voto unânime desta noite é realmente uma forma de reconhecermos todo o trabalho que ele tem feito na cidade de Hortolândia. Tá certo, vereador. Justificativa de voto, presidente. Pois não, vereador Frank. Queria também aqui me alinhar às falas do Paulo em relação ao José. Tenho acompanhado o trabalho dele já há algum tempo. Inclusive, essa casa aqui ofereceu uma moção de parabenização, né, pelas atividades da Rádio Digital Pop. E esse ano ele tem prestado relevante serviço à comunidade, né, e tudo aquilo que o Paulo falou é verdadeiro, né? O Zé é uma pessoa que, por si só, tem um carisma e faz com que a gente, ao conhecê-lo, passe a admirá-lo também, e é uma pessoa bastante competente. Então, nessa noite, onde a casa aprova que vários títulos de cidadão para um grupo seleto de hortolandenses, né, incluí-lo também se faz justiça. Então, quero deixar aqui também as minhas homenagens a todos que receberam o título e também ao José da Rádio Pop. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Eduardo Paus. Apenas uma justificativa de voto, se o presidente me permitir, dizendo que ações como essa, projetos de lei, de decreto legislativo como esse, fazem valer o serviço da Câmara Municipal, que muitas vezes é de homenagear aqueles que são humildes e que têm um trabalho sério no município de Hortolândia. José é um menino simples, humilde, mas que tem feito um trabalho de imprensa digno de ser exemplo a nível nacional, porque com a sua atitude imparcial tem colocado a verdade e tem facilitado muito a vida de todos os parlamentares, de todos os pré-candidatos, e feito um trabalho excelente aqui no município de Hortolândia. Queria parabenizar no nome do vereador Paulão, no nome do presidente da Câmara, todos os vereadores que votaram sim esse projeto. É isso que enriquece e que torna o Poder Legislativo o poder mais apaixonante da nossa República Federativa, que nós podemos dar voz e homenagear aquelas pessoas que são dignas de respeito na nossa cidade e que são muito humildes e que fazem um trabalho essencial na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Queria justificar meu voto também, me ombrear ao vereador Paulão, autor do projeto, e todos os demais vereadores, e dizer, vereador Paulão, Vossa Excelência não disse uma qualidade dele, que ele é São Paulino também, né, vereador? Mas, brincadeiras à parte, o Zé é um coordenador, foi coordenador do grupo de jovens, tanto quanto Vossa Excelência, participou da Pastoral da Juventude, conosco na paróquia, tem feito trabalhos realmente relevantes na cidade de Hortolândia, estava numa outra rádio, não deu certo, e ele sozinho desbravou para montar Digital Pop. Então, assim, tem meu apreço, tem meu voto, e queria parabenizar Vossa Excelência e todos os demais vereadores, juntamente com o presidente da casa, por esse título honrado, uma pessoa honrada que é o José Aparecido, o famoso José. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. Quero também aqui me contemplar com a fala dos quatro vereadores que antecederam e dizer que o José começou lá no Gudibão, né? O microfone na mão. Toda vez que chegava um de nós lá, ele agradeceu o vereador tal, a vereadora tal, e a pessoa está aí lutando, brigando muito para estar onde está. Então, parabéns ao vereador Paulão e todos os vereadores que votaram favorável ao documento. O documento foi aprovado por todos os nobres pares. Agora solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4, discussão única do projeto de decreto legislativo número 18/2019, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva e outros, que dispõe sobre a outorga de título de cidadã honorária a Maria Justina de Carvalho. O presente projeto tem estaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de decreto legislativo no 18/2019. Não havendo vereadores, vai à votação.
Aprovado por todos os pares presentes, retornaremos agora ao expediente. Senhores vereadores, foram apresentadas 42 indicações, serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 12 requerimentos e 9 indicações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do senhor vereador Zaca. Requerimento 227/2020, que requer informações sobre implantação de rede de esgoto de saneamento básico no bairro Jardim das Colinas. Requerimento de autoria do vereador Zaca. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Tiago Mascarenhas. Gostaria de pedir, antes da leitura, da retirada do requerimento 247 de 2020, tendo em vista que ele já foi atendido, ele foi protocolado após o horário e, por esse motivo, não entrou na última sessão, mas já foi atendido. E também do requerimento 237 de 2020, para melhor análise. Pedido do vereador Tiago Mascarenhas é pertinente, vereadores concordam com isso. Então, os contrários se levantem e aprovado todos os nobres pares. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos restantes dos documentos. Requerimento 238 de 2020 requer informações sobre a aquisição de itens e equipamentos adquiridos na empresa que especifica. Requerimento 243 de 2020 requer informações sobre a aquisição para o combate ao Covid-19, referente ao termo de referência 3440 de 2020, aquisição de óculos de proteção cirúrgica. Ambos requerimentos do nobre vereador Tiago Mascarenhas. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra ao autor. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite. Eu vou pedir licença para fazer uso, ao invés da tribuna, do meu local, por conta da questão do Covid, para evitarmos o compartilhamento de equipamentos, inclusive dos nossos microfones. Fica à vontade. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu venho falar de forma mais breve possível a respeito do requerimento 243 de 2020. Requer informações sobre a aquisição para combate ao Covid-19, referente ao termo de referência 3140 de 2020, aquisição de óculos de proteção cirúrgica. E aqui, eu vou tentar explanar da forma mais breve e mais didática possível. Essa compra refere-se a óculos de proteção cirúrgica, especificamente esse aqui. E ela foi realizada na empresa Tático. Pois bem, a Prefeitura Municipal encaminhou e-mail dia 22 de março, solicitando orçamento. Para ser bem exato, 22 de março, ao 12h20. À 1h40, a empresa Tático respondeu, anexando um orçamento do valor unitário de R$20 cada óculos de proteção cirúrgica. Uma outra empresa também respondeu e-mail, a Ferrarese Equipamentos. A Ferrarese respondeu também no dia 22, domingo, ao 12h29. Sabe o que é interessante? É que a Prefeitura solicitou os e-mails no dia 22, domingo à tarde. Tudo bem, vão dizer que o Covid causou uma necessidade extrema de compra de determinados itens. Eu entendo. Só não entendo por que na sexta-feira já não sabiam que estava faltando óculos de proteção cirúrgica. Pois bem,
Mandaram outros, salvo engano, 3 orçamentos para outras empresas que não responderam. Não responderam no domingo à tarde, Meirinha. Na segunda a gente não sabe se respondeu, porque na segunda de manhã, antes do almoço, o parecer já estava pronto. O parecer da compra, dando conclusão de compra, já estava pronto. Então vamos lá. A empresa Tático ofertou a R$20 a unidade. Enquanto a Ferrarese, 24, R$4 mais caro. Só para lembrar que a Ferrarese é da nora dos donos da Tático. Isso já foi falado em uma outra denúncia de outra aquisição, que essa empresa vendeu máscara. Essa máscara aqui. Bom, vamos lá. Então, tá aqui, ó. A 1h42, o parecer disso da segunda. O e-mail foi enviado domingo à tarde, respondido domingo à tarde, que não é normal, né? Normalmente as empresas não ofertam no domingo, talvez por isso que outras não ofertaram. Mas está aqui, domingo, e na segunda, a 1h42, já tem o envio do parecer jurídico, que a gente imagina que foi elaborado. Então, foi elaborado no período da manhã. Me pergunto, será que depois disso alguma empresa não respondeu o e-mail? Pois bem, e aí, olha que interessante, já no dia 23, no mesmo dia 23, segunda-feira, tem aqui na página 44 do processo administrativo, solicitamos o pagamento da nota fiscal 008, ou seja, era a 8ª venda que essa empresa estava realizando na vida dela, no valor de R$32 mil. Produtos foram entregues. Sério? Na segunda? Comprou no domingo e entregou na segunda? Pois bem, aí sabe qual que é o mais interessante? Autorizou o pagamento e o pagamento já foi feito na segunda. Olha que legal. Está aqui a nota. Empresa Tático. A nota da Tático está aqui, ó. Sabe quando que ela foi emitida? Dia 22, domingo. Sabe que horas? A 1h24. Vamos fazer conta? Quem sabe matemática aí? Ela enviou o orçamento a 1h40 do domingo. E ela emitiu a nota a 1h24, 16 minutos antes, sequer de enviar. Sabe o que é isso? É fé. Ou é fé, porque o cara tem que acreditar muito para emitir uma nota fiscal, sem sequer ter enviado o orçamento. Ou é fé, ou é má fé. Safadeza, sem vergonhice. Porque, horas, como que você emite uma nota no valor exato, antes mesmo de encaminhar o e-mail, com o teu orçamento anexo? Você não sabe se outras empresas vão ofertar mais barato? Esse óculos, por exemplo, na Leroy, não custou R$5, e é o mesmo modelo. E aí, a gente tem que falar mais um pouco. O pagamento está aqui. Foi feito no dia 23, na segunda-feira, às 16 horas da tarde e 8 segundos. Então, às 4 horas da tarde, a compra que começou no domingo à tarde, às 4 da tarde já estava paga com uma nota fiscal 16 minutos antes do envio do orçamento. Essa é a forma de gerir o recurso do Covid-19 no município de Hortolândia. Para por aqui não. Engraçado que quando você puxa o número do processo administrativo, lembrando que a compra foi feita no dia 22 e paga dia 23. Entrega os equipamentos segundo o relatório. Quando você joga no sistema lá da prefeitura, para verificar o processo administrativo, Meirinha, sabe quando é que ele deu entrada? Dia 28 de abril. Ora, o processo administrativo foi quase um mês depois da compra e do pagamento realizado. Tá certo isso, vereador Frank? Tem alguma coisa de errado? É normal a prefeitura pagar uma nota fiscal sem olhar a data de emissão dela, que foi anterior ao parecer que autoriza a compra? É normal isso? Aqui em Hortolândia isso é normal? Porque aconteceu. Está aqui. Sem falar que é uma empresa nova, era a 8ª compra que estava sendo realizada pela empresa, Meirinha. Você é contador, sabe bem do trâmite disso. Nota 08. A prefeitura não está prezando por aquilo que o Tribunal de Contas fala. Priorizar as compras emergenciais, mas com empresas que tenham condições de atender. E aí eu pergunto, se na segunda-feira, antes das 4 da tarde, realmente, todos os óculos já tinham sido entregues. Então, assim, se aqui não tiver irregularidade,
Fecha as portas, não precisa de câmera para fiscalizar. Pode deixar fazer o que quiser. Enfim, essa é mais uma das atrocidades do Covid-19. O Covid mata, mas tem coisa que mata muito mais do que ele. Senhores vereadores, o requerimento continua em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Simone. Quero parabenizar o vereador Tiago Mascarenha e quero assinar em conjunto, dizer que nós conhecemos bem as empresas, nós estivemos lá no ABC e está de parabéns, Tiago. O autor do documento. Senhor presidente, está à disposição de todos os nobres pares. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Quero assinar junto com o vereador, parabenizar e dizer que ao termo dessa pandemia tem que fazer uma SEI para verificar todas as compras, porque é uma coisa absurda, é um tapa na cara do poder legislativo dessa cidade, mediante o que foi citado pelo vereador Tiago Mascarenhas. Vereador Frank pediu a fala, vereador. Justificativa de voto, presidente. Queria dizer que esse requerimento formulado pelo vereador Tiago é, na verdade, uma extensão de todas as questões que nós estamos apreciando enquanto fiscalização do ato do poder público. Já mencionamos aqui por várias vezes nas questões das máscaras, o Executivo informou de que o processo administrativo estava em condições, tudo atendendo ao princípio da impessoalidade, da legalidade, todos os princípios da administração. Nós constatamos que há indícios fortes de irregularidade, tanto que já foi encaminhado, inclusive, dentro daquela mesma proposta do Executivo ao Ministério Público, nós encaminhamos os documentos com detalhes para que possa ser feita a apuração. A compra dos óculos também é um dos itens que nós questionamos e agora, diante das evidências trazidas pelo Tiago, que é da questão da parte administrativa, nós não temos dúvidas que realmente precisamos nos aprofundar em relação a todos os processos de aquisição feita pelo Executivo ao longo desse período da pandemia, não aqui dizendo que existe a irregularidade, mas sim pela necessidade de exatamente trazer luz a essa questão e tirar todas e quaisquer dúvidas que possam surgir a termo dessa que acabou de ser apresentada pelo vereador Tiago. Então, parabenizá-lo aí pelo requerimento e, se autorizar, gostaria também de assinar em conjunto e acompanhar de perto a resposta do Executivo para que a gente possa seguir, então, na busca das informações. Muito obrigado. Os documentos continuam em discussão. Não havendo vereadores, vão à votação. Vereadores, enquanto vocês votam aí... Está aprovado. Está aprovado todos os pares presentes. Desculpa. Vamos deixar os documentos para quem forem assinar, na hora que saírem, vai ficar no canto da mesa, Karina? Porque aí não precisa estar passando, Aí todos que querem assinar os documentos de todos os vereadores passam por ali. Obrigado. Solicito ao segundo secretário faça a leitura das emendas do requerimento e das indicações de autoria do senhor vereador Paulo Pereira Filho Paulão. Requerimento 239/2020 requer informações sobre a linha de transporte coletivo urbano 3.34, Jardim Boa Vista, TMH, via Jardim São Bento. Requerimento 240/2020 requer informações sobre possível despejo irregular de resíduos na Lagoa do Jardim São Bento. Indicação 770/2020 indica a inclusão no projeto de lei que estima receita e fixa despesa do município de Hortolândia para o exercício de 2021, previsão orçamentária para custeio de instalação de banheiro químico nas feiras livres. Indicação 771/2020 indica recapeamento de massa asfáltica em trecho da Avenida Tereza Ana Secombreda.
Indicação 847, 2020, indica desassoreamento da Lagoa do Jardim São Bento. Todos os requerimentos e indicações do nobre vereador Paulo Pereira Filho. Senhores vereadores, requerimento e as indicações estão em discussão. Não havendo vereadores, vão à votação. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Daniel. Depois de aprovados os documentos do vereador Paulo, eu gostaria de pedir assinatura em conjunto dos requerimentos 239, 240 e da indicação 847. Consulta o autor do À documento. disposição, senhor presidente. Tá certo. Peço à secretaria, depois está deixando lá no canto que os vereadores assinam, tá certo? Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item do requerimento do vereador Frank. Requerimento de número 241/2020 requer informações sobre o uso pela Prefeitura do terreno localizado na esquina da Rua José Camargo com a Rua Antônio Bernardes, no bairro Remanso Campineiro. Requerimento 242/2020, que requer informações sobre o veículo Voyage estacionado em estado de abandono nas dependências do prédio do Centro de Formação dos Profissionais em Educação Paulo Freire. Ambos os requerimentos são de autoria do vereador Frank. Senhores vereadores, requerimentos estão em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra o autor. Presidente, trago esses dois requerimentos aí, essa propositura, a fim de esclarecer os servidores que nos procuraram, porque se sentem incomodados com uma questão, e eu resolvi então traduzir isso em documento. É que ali no remanso, nesse endereço que foi citado aqui no requerimento, na verdade, os terrenos pertencentes à Ortoprev, que até então havia uma discussão da construção da sede do Ortoprev aos servidores. E já há alguns meses aquele terreno foi cedido de alguma forma, e aí o requerimento vai questionar, para que ficasse estacionado lá alguns ônibus, acho que da Secretaria de Educação. Então, eles querem entender de que forma que foi feita essa concessão do espaço da Ortoprev à Prefeitura, que muitos não sabem. A Ortoprev é uma autarquia, tem a sua organização, e a Prefeitura tem outra. Então, mesmo que sejam entes públicos, deve haver entre eles uma relação compactuada aí de atos administrativos. Então, é para se entender, até porque se amanhã depois tiver algum prejuízo num veículo daquele lá, quem responde, nós não sabemos, se é a Prefeitura, se é a Ortoprev, então está havendo esse questionamento. E uma outra questão que incomodou o servidor é o fato de que existe lá um Voyage estacionado ali no Paulo Freire, no estado de abandono, e pelo que consta lá da foto que mandaram para nós, tem a logomarca do Ortoprev. Então também há de se perguntar aqui no requerimento quais as condições que permitiram o patrimônio do Ortoprev estar no instituto lá no centro do Paulo Freire e naquele estado de abandono. E se houver também algum prejuízo para o veículo, quem responde, quem será responsável, se é a Prefeitura ou se é a Ortoprev. Então são duas questões ligadas ao interesse do servidor que nós traduzimos em requerimento. Nesse sentido, gostaria de pedir a aprovação dos novos pares. Muito obrigado. Senhores vereadores, os documentos estão em discussão. Não havendo vereadores, vão à votação.
Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao seu primeiro secretário faça a leitura das emendas do requerimento e da indicação de autoria do senhor vereador Luiz da Silva. Luiz Regional. Requerimento 244/2020, que requer informações referente ao estado de abandono do campo da mina no Jardim Amanda 2. Indicação 851/2020, que indica estudos para o retorno das aulas na rede pública de ensino. Requerimento e indicação de autoria do vereador Luiz da Regional. Pelos vereadores, o requerimento e a indicação estão em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Frank. Presidente, eu queria rapidamente só dizer que em relação ao requerimento do campo da mina, de estado de abandono, isso já foi aqui desde 2017, né, cobrado providência do Executivo. Nós estamos chegando já em 2020, né, finalizando já iniciando o segundo semestre de 2020, e ainda estamos aqui fazendo requerimento para saber qual a providência que o Executivo vai tomar em relação ao abandono do campo da mina. Então, infelizmente, né, é essa a realidade. A indicação, eu também queria já posicionar aqui, o vereador foi feliz aqui, indica estudos para retorno das aulas na rede pública de ensino. Eu queria deixar minha posição de que, se dependesse desse vereador, a gente já teria uma decisão no sentido de não retornar às aulas, né, com as crianças ou jovens nesse período ainda que nós estamos tão inseguros quanto a questão do contágio do Covid-19. Então, gostaria de deixar minha posição muito clara aqui. Sou contrário ao retorno, acho que dá para a gente recuperar a partir de 2020 com outras medidas, né? Mas nesse momento eu particularmente não concordo com o retorno às aulas, nem na rede estadual e também na rede municipal. Ok? Muito obrigado, vereador. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. Não havendo os oradores, vá à votação. Quero parabenizar o vereador Frank pela posição em relação ao documento do vereador Luiz aí, porque, na verdade, nós não sabemos se não está tudo liquidado ainda. Então, é melhor recuperar a partir de 2020 do que perder a vida agora. Parabéns, vereador. Parabéns ao autor do documento, vereador Luiz. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Frank. Eu comentei aqui, deixei de pedir autorização, queria verificar com o vereador a possibilidade de assinar os dois documentos em conjunto. Vereador Luiz. À disposição, Questão de presidente. ordem, Dos senhor pares. presidente. À disposição do vereador Frank. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Luiz e assinar em conjunto com ele. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Ceará. Quero parabenizar o colega vereador Luiz. E também sou contrário ao retorno das aulas também. A minha posição também, porque a pandemia está aí, né? Nós não temos a vacina e é um risco a aglomeração de crianças. E a questão do campo da mina também está abandonado. O prefeito está tocando ao do pique, mas aquele campo não foi, né, privilegiado com essas obras, com as 100 obras que ele está executando. Certo, vereador Questão de Ceará. ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Reis. Gostaria de parabenizar o vereador Luiz, né? Também sou contrário aí do retorno às aulas. E também a respeito do campo da mina, senhor presidente. Isso aí é uma luta que, na verdade, não vem de 2017 para cá, não. Essa luta aí já vem desde da gestão passada, desde 2014, era da época do esporte, e já brigava pelo aquele campo lá, então está até hoje. Então seria injusto a gente poder falar que essa briga começou de 2017 para cá. Essa briga já vem já há muito tempo, né? Eu já tenho nada aí uns 2, 3 mandatos que a gente vem brigando para poder acertar aquele campo lá. Mas parabéns e queria ver a possibilidade de assinatura em conjunto aí. Tá certo, vereador Reis. Mais algum vereador? Os documentos estão em votação, aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura das emendas dos requerimentos de autoria da senhora vereadora Simone Bettini. Requerimento 245/2020, que requer informações complementares sobre os contratos de locação de imóveis vigentes firmados pela Administração Municipal de Hortolândia. Requerimento 246/2020, que requer informações sobre os veículos aparentemente abandonados no estacionamento da Prefeitura de Hortolândia. Os requerimentos são de autoria da vereadora Simone Bettini. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Frank. Gostaria só de comentar aqui, principalmente, essa questão do requerimento 245. A gente está só reformulando, né, vereadora? Na sessão passada houve um equívoco aqui de informação aos nobres pares,
por conta do requerimento que tinha sido apresentado, e esse requerimento ele vem contemplar exatamente aquela questão que ficou na sessão passada. Nesse sentido, peço o voto de todos os nobres vereadores. Certo, vereador. O documento continua em discussão. Não, vereadores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo. O vereador John não está presente. Sim, agora nós teremos a leitura e discussão de 5 moções. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas das moções de autoria do senhor vereador Regis da Celeria. Moção número 68, 2020. Moção de parabenização pelo Dia dos Pais. Moção 69, 2020. Moção de congratulações ao deputado federal Orlando Silva. Ambas moções do nobre vereador Regis da Serralheria. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Não havendo vereadores, vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da moção do vereador John Leno. Moção de número 70/2020, moção de parabenização pelo Dia do Profissional de Educação. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda da moção de autoria do senhor vereador professor João Pereira. Moção 71, 2020. Moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo para não retorno das aulas no Estado de São Paulo enquanto os índices de contágio do novo coronavírus não forem reduzidos. Moção do vereador João Pereira. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Vou utilizar, presidente. Senhor presidente, nobres pares, venho aqui debater um problema muito sério, que está ocorrendo na nossa sociedade aí devido à pandemia e a preocupação do governo do Estado de São Paulo em querer voltar às aulas agora no dia 8 de setembro, e se não der, no dia 8 de outubro. Eu avalio a situação como muito séria nesse momento, devido à pandemia. A gente tem visto aí, acompanhado nos meios de comunicação, que o nosso país está passando vergonha no mundo. Já ultrapassamos 100 mil casos de mortes no nosso país e mais de 3 milhões de casos confirmados. Isso é aquilo que conseguiu se detectar através dos exames, mas mostra que a realidade é muito maior, do que esta que nós estamos vendo aí pela imprensa, pela mídia, e a situação tende a se agravar a cada momento. São Paulo sozinho é hoje uma média de 20 a 25% dos casos do Brasil. E falar em retorno das aulas, mesmo que agora em setembro seja para recuperar aqueles alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas online, é no mínimo um disparate,
é, no mínimo, uma irresponsabilidade imensa diante do quadro de aumento de casos e de mortes que nós temos, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Então eu tenho acompanhado aí, ouvindo bastante pais, bastante alunos, e os pais são unânimes em dizer que prefere que o filho perca o ano letivo, prefere que o filho repita de ano, mas que não deixará os seus filhos irem à escola. E a mesma situação é dos professores. Eu entendo que essa flexibilização que o governo do estado de São Paulo criou, que deu uma responsabilidade grande para o cidadão, ela confunde muito mais a cabeça do cidadão, né? Você dividiu o estado em 5 fases, em 5 cores, ela confunde muito mais do que traz algum benefício para a população. Até porque uma região está em amarelo, a outra está em laranja, a outra está no vermelho, e a população, o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, São Paulo sozinha é quase que 50% da economia do Brasil, a economia do estado de São Paulo é muito dinâmica, as pessoas se locomovem. Então, a gente tem visto essa situação aí. Já vimos que o governo recuou de voltar às aulas agora em setembro. Ele está dizendo que vai simplesmente fazer com que possa vir à escola um percentual desses alunos. Mas eu vejo que isso é um risco muito grande. E aí ele planeja voltar em outubro. Ora, não dá para planejar a volta às aulas, porque quem dita a agenda, quem dita a regra hoje no Brasil é a questão do Covid. Se você aumenta o número de casos e de mortes, não tem no que se falar de voltar às aulas, gente. Colocando a vida dos funcionários em risco, colocando a vida dos professores em risco, colocando a vida do corpo gestor da escola em risco e principalmente das nossas crianças, dos nossos adolescentes também em risco. Então aqui no Brasil a gente já não tem presidente que deixou a Covid-19 matar 100 mil brasileiros, que dizia que era uma gripezinha, que era histeria, que ele não era coveiro. Aí depois vieram com a história que estava enterrando pedra. E hoje nós somos o 2º país do mundo em casos de mortes pelo Covid. E aí vem esse projeto, parece que é no afã de querer dizer alguma notícia boa para a mídia, dizer que vai voltar às aulas nessa situação de alta de casos e de mortes. Então é inaceitável, presidente. Estou fazendo aqui um pedido de apelo ao governador do estado de São Paulo, que enquanto durar esses índices de contágio, de casos e de mortes, não tem que se discutir a volta às aulas a esse momento. O problema agora é zelar da saúde do cidadão do estado de São Paulo, é zelar da vida do cidadão. Por mais que muitos aí, governantes, não estão nem aí, como é o caso do nosso presidente, que com irresponsabilidade não usa máscara, aglomera a população a todo momento, em todos os lugares que ele vai. Agora São Paulo fazer um ato desse, querer planejar a volta, num momento que a gente sabe, se não tiver a vacina, se não tiver o remédio, vai morrer milhares, oxalá, não vamos chegar a milhões de mortes aqui no Brasil. Então a situação é muito séria. Flexibilização nos países sérios foi quando os índices começaram a baixar drasticamente. Aqui a gente faz flexibilização no momento de alta de casos e de mortes. Então não dá para entender. Então essa casa aqui eu gostaria de contar com o voto de todos os nobres pares para fazer um apelo ao governo do estado de São Paulo para que repense essa situação. O momento agora é de ter prudência, é de ter bom senso e de preservar a vida dos cidadãos paulistas, principalmente dos jovens, dos adolescentes, dos professores, dos funcionários e do corpo gestor das escolas. Então a gente faz esse apelo aqui para que o governo do estado de São Paulo repense essa volta às aulas agora nesse momento. Eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais, 95% das famílias, dos alunos, são contrários à volta às aulas neste momento. Estamos aí online, dando as aulas. Aqueles alunos que não podem ter as suas atividades entregas de forma online, estão buscando, nas secretarias das escolas, e a gente está aí
de forma criativa, tentando avaliar, tentando fazer com que esses alunos não percam o ano letivo. Agora, voltar às aulas nesse momento seria o mesmo que dizer o seguinte: então por que parou? Quando lá em fevereiro, quando lá em março e abril, nós tínhamos 1 caso, 2 por dia. Hoje morre em média no estado de São Paulo de 250 a 370 pessoas por dia. Ainda continua morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, na média brasileira. Os outros países, com 30, 40 dias, chegaram num pico e depois desceram. Diminuíram o número de mortes. Aqui no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, já faz mais de 60 dias que nós estamos num platô, chegamos num índice, e esse índice, ele se mantém constante. E aí, não se conta essa questão emocional, essa questão psicológica que professores, alunos, as famílias, toda a sociedade paulista, toda a sociedade do Brasil está passando. Se não tiver a vacina a tempo, se não vier o remédio, infelizmente, nosso povo vai se agonizar e a situação vai se complicar cada vez mais. Então peço aí aos nobres pares aí que vote favoravelmente essa moção aqui, para que o governador repense essa volta às aulas aí em setembro ou outubro. Na minha opinião, aula só no ano que vem, não a volta das escolas neste momento. Muito obrigado, presidente, nobres pares. Senhores vereadores, o tempo nosso esgotou, e antes que eu coloque, que eu deixe continuar em discussão, eu peço aqui que os vereadores entendam, para que nós possamos ir direto para a votação, e que vocês também compreendam, para que nós possamos ler a última moção, não é porque é da minha autoria, não, mas é um documento muito importante. Aprovado, presidente. Tá bom? Pode ser assim, vereadores? Então, tá, eu tenho aqui, o João, por gentileza também, se você autorizar que nós possamos só fazer a leitura e a votação do seu documento, para que não deixe tudo eliminado, pode ser? Então, o documento do vereador João Pereira vai à votação. O Frank até queria também falar, né, vereador? Eu vi que você preparou para falar aí. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda da moção de minha autoria. Moção número 72 de 2020. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Valmir Rodrigues da Costa. Moção de autoria do nobre vereador presidente Nego. Senhores vereadores, a moção está em discussão e eu gostaria aqui de pedir que todos os vereadores presentes pudessem dar o voto favorável a esse documento, porque não é porque só o pai do vereador rege, não. Eu conheci o Valmir. Conheci de ir na casa dele, a dona Tereza, que é a mãe dele, os familiares dele. Uma pessoa tranquila, uma pessoa sensata, uma pessoa que, para a gente que somos amigos, já faz falta. Imagina para ele e para os familiares dele aí. Então, vereador, isso aqui é uma mínima de uma homenagem simples pelo pai que você perdeu lá, que eu sei o que você está sentindo e que também nós perdemos. Na minha família lá também, que o vereador Franco você conheceu lá, o vereador Geraldo, o Geraldo, meu padrasto. Então, a gente se lamenta, tá? E os sentimentos de toda a casa aqui, pode ter certeza que muitos vereadores mandaram mensagem para você, ligaram para você, para que possa, naquele momento, dar um conforto para o seu coração, tá bom? Então, essa moção, os vereadores pudessem estar votando favorável, eu agradeço. A moção continua em discussão, não havendo vereadores, vá à votação.
Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção do vereador John Leno. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Por gentileza, só pedir para que Vossa Excelência consulte o plenário para retirada de documento de minha autoria, para tendo em vista que já vai estar sendo já concluído, que é o 881/2020, indicação. Perdão, John, eu falei da moção. Deixa a gente ler, depois a gente volta no requerimento. Já foi lida, John? Só os... Tá certo, então, vereador Daniel. 881, Daniel. O pedido do vereador John Leno é pertinente. Quem concorda com a minha condição, os parlamentares se levantem para retirar o documento do vereador John Leno. O vereador Daniel, por gentileza, faça a leitura do documento do Questão vereador de John ordem, Leno. presidente. Pois não, vereador Flank. Gostaria de pedir a Vossa Excelência autorização para assinar em conjunto a moção em homenagem ao pai do Regis, né, e deixar minhas condolências aqui também, dizer que nós aqui, enquanto amigos que somos, é lógico, uma perda dessa é irreparável, mas confiamos em Deus e pedimos a Ele conforto, a você, Regis, seu coração, a toda a família. Eu tenho certeza, não só da minha parte, mas como todos os nobres pares aqui, você pode contar para aquilo que você precisar. Estaremos sempre junto com você, tá? Forte abraço para você e para toda a família. Tá certo, vereador. Eu creio que alguns vereadores já estão assinando ali, tá? Importante. Obrigado pelas suas falas aí. Peço agora ao vereador Daniel Laranjeira que faça a leitura das emendas e indicações do vereador John Leno. Indicação 842/2020, que indica construção de calçada na rua Tapajós, no Jardim Interlagos. Indicação 878/2020, que indica construção e ampliação da calçada no Parque Socioambiental Lago da Fé. Indicação 879/2020, que indica revisão da sinalização e reorganização do trânsito da Avenida Joaquim Martaroli, no cruzamento com a Rua Confibra, no Parque Gabriel. Indicação 880/2020, que indica estudos e posterior colocação de redutor de velocidade na Avenida Joaquim Martaroli, no Parque Gabriel. As indicações são de autoria do vereador John Leno. Senhores vereadores, as indicações estão em discussão. Os vereadores vão à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, às 17h30. Que todos vão embora com Deus.